Boa tarde, vamos chegando para o clube, vamos entrando no clube, vamos fazer uma retrospectiva aqui da semana passada. A gente vai falar hoje o que nós devemos fazer com as nossas dores. Então vem, entra, chama o seu amigo, começa a seguir a gente aí no Instagram, convida os seus amigos, vizinhos, familiares, para a gente dar mais um passo aí hoje em relação àquilo que a gente precisa fazer com as nossas dores. Vamos fazer uma retrospectiva da semana passada, para quem não participou do nosso início, já participar, tá certo? A gente começou a semana passada com a nossa primeira live. Nossa primeira live nós expusemos aqui o que é o Clube do Crescimento, né? O Clube do Crescimento é um lugar que a gente criou para estar todo tipo de pessoa. Então, dentro de um clube tem todos os tipos de profissionais, pessoas que gostam de todo tipo de esporte, pessoas de todas as religiões, pessoas com um objetivo de lazer, de conversas, de aprender. Assuntos diversos estão no clube, né? Então, é um local amplo, muito amplo, até difícil de se definir. O clube é um lugar de reuniões, é um lugar de encontros físicos, é um lugar de se expor mesmo, né? Tem gente que vai para o clube nadar, tem gente que vai para o clube correr, tem gente que vai para o clube conversar, tem gente que vai para o clube se divertir, enfim. É uma junção ali de pessoas. Importam para nós aqui do Clube do Crescimento duas palavrinhas-chave que nós falamos na semana passada. Primeira palavra-chave para nós: coletivo. É um lugar de coletividade, não importa as características, né, e a jornada de cada um. O clube é um lugar de coletividade. O clube é um lugar de movimento. Essa é uma palavra que a gente falou muito na primeira live. Vamos falar na segunda, vamos falar na terceira, vamos falar... É um lugar de movimento. A vida é um lugar de movimento. A nossa vida, ela precisa se movimentar. E na semana passada, na nossa primeira live, nós colocamos 3 pontos aqui para nós passarmos a nossa semana meditando. Primeiro, quem somos nós dentro do mundo, do sistema solar? E a gente trouxe aqui o Salmo 23, lembrando que nós somos ovelhas de um pastor, né? Nós somos guiados, conduzidos, levados, trazidos por um ser divino, pelo nosso Deus, né? E aí, dentro ali das características do Salmo 23, nós conseguimos entender que nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ser cuidados por alguém. E esse alguém é Deus. Ele nos leva a pastos verdejantes para nos alimentarmos, águas tranquilas para saciarmos a nossa sede. Ele nos leva ao aprisco ali, passa óleo na nossa cabeça para que a gente possa não ter perturbações noturnas, né? Estarmos ali protegidos. E ao tempo todo que nós somos infiéis, nós nos desviamos o dia inteiro, Ele nos traz ali, o nosso Senhor, com a sua cajada e com a sua vara, de volta para o coletivo, né? Primeira coisa que a gente viu a semana passada. A segunda coisa que nós vimos a semana passada é para onde a gente vai. E a gente pegou aquele texto de 1 Pedro 5,10 que eu amo, que diz que o Deus de toda graça, esse Deus do Salmo 23, esse pastor do Salmo 23, que em Cristo Jesus nos leva para a sua eterna glória, depois de haver padecido muito. Então a gente pega essa graça do Salmo 23, onde a gente é conduzido, onde a gente é cuidado, onde a gente é abraçado, e a nossa jornada ela segue para a eternidade. E aí o terceiro ponto da semana passada é o que a gente precisa dessa graça para essa glória. A gente precisa padecer. E aí 1 Pedro 5 vai falar: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos levará à sua eterna glória, depois de padecer um pouco, Ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O que é interessante para nós nessa live de hoje? Para a nossa live de hoje é muito interessante para nós entendermos que a gente precisa padecer. Porque um dia, lá no Jardim do Éden, e aqui entra
o assunto dessa nossa live de hoje, né? Uma introdução da nossa live de hoje. Pega papel, caneta, se inscreve, anda com a gente que a gente vai crescer junto. Então, lá no Jardim do Éden, o homem era perfeito, era imortal, era inocente. Quando ele pecou, ele foi expulso do jardim e a partir daí, Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, para nós voltarmos a ser aquele Adão perfeito, inocente, imortal, com as características divinas, nós precisamos padecer um pouco para que ele volte a nos aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fortificar. E aí a gente começa a falar da nossa live de hoje. No Éden a gente não precisava viver o que a gente precisa viver hoje. Eu quero trazer aqui hoje um texto, mais um texto que ele é absurdo. O conteúdo bíblico para os nossos dias de hoje, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é palpável, ele é tudo que a gente precisa. E aí eu vou numa genealogia em 1 Crônicas capítulo 4. É algo absurdo, porque quando você lê a Bíblia toda, que você chega numa genealogia, você fala, vou ficar aqui lendo, sem entender nada. A própria Bíblia diz que são momentos cansativos, né? As genealogias. Quando a gente chega em 1 Crônicas capítulo 4, está acontecendo aqui uma genealogia da tribo de Judá. Eram 12 tribos, não vou poder especificar aqui, explicar essa questão das 12 tribos, uma outra oportunidade a gente explica, mas importa a gente entender que era uma genealogia. Capítulo 1, o que é genealogia para quem não sabe? É mais ou menos assim. Minha avó é Teresa, minha mãe é Maria, minha bisavó é Maria. Maria gerou Teresa, Teresa gerou Maria, José, Afonso, e Afonso gerou fulano. Incansavelmente, nós estamos aqui em 1 Crônicas numa genealogia. E a Bíblia para a genealogia, ela interrompe a genealogia no versículo 9 para falar de um homem chamado Jabes. Versículo 9 e 10, a Bíblia conta a história desse homem. Versículo 11, volta-se a genealogia. E antes desses versículos e depois desses versículos, a Bíblia não cita mais o nome de Jabes. Então são 2 versículos para a gente aprender com esse homem essa tarde. E a Bíblia diz o seguinte, 1 Crônicas, capítulo 4. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel, que tu me abençoes e amplies o meu território, seja tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O que é importante para a gente aqui? Primeiro, a gente vai entender que no Antigo Testamento, na Antiguidade, o nome que se dava ao bebê, ele era carregado de significado, e aquele significado era algo que traria para a vida pessoal da pessoa, para a história da pessoa. E a Bíblia diz que a mãe de Jabes, com dores, o deu à luz. Aqui é muito interessante para nós, porque toda mulher, ela gerava, ela concebia com dor. Então, se aqui a Bíblia fez questão de especificar que Jabes foi gerado com dor, a gente entende que essa dor aqui é uma dor além do parto. Na tradução do hebraico, a gente pega uma profundidade um pouco maior, como se fosse uma dor emocional, né? A perda do pai da criança, ou o abandono do pai da criança, ou um sofrimento muito maior do que o comum no parto de Jabes, né? E essa mãe, por estar sofrendo muito, por ter sido a história desse filho em pessoal, uma história de conceber ali com muita dor, muito mais do que o tradicional, ela já tinha outros filhos. A Bíblia vai falar que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, então ela tinha outros filhos. Entende-se aqui que
foi algo além da dor do parto. E aí ela decide colocar o nome do filho dela de Jabes, que significa com dor fui gerado. Ela amaldiçoou o filho. Pensa bem no manancial de vida que são os seus lábios. Se você fala para o seu filho que ele é um burro, se você fala para o seu filho que ele não entende, se você fala para o seu filho que ele é idiota, se você fala, o que você fala para o seu filho de bom, seus lábios têm sido manancial de vida. O que você fala para o seu filho, para o seu marido, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu tio, para sua tia, para o seu avô, para sua avó, de ruim, você está amaldiçoando. E é simples assim. O que é maldição? É uma palavra maldita, mal falada, mal conduzida. Simples assim. Então, na rotina, a gente tem que ter cuidado, porque a maldição, você fala assim, não, é uma palavra muito forte. Não, eu não amaldiçoo ninguém, não, eu jamais serei capaz. Não, mas no nosso dia a dia, quando a gente fala para um funcionário, para um amigo, uma coisa maldita, mal falada, a gente está amaldiçoando. E ele foi ali amaldiçoado pela mãe e desde criança ele já estava carregando uma dor, a dor da maldição, o peso do nome dele, e ali a história dele já estava definida, já estava pesarosa pela essa história do parto dele, né, da concepção dele ali. Mas ele faz uma coisa muito interessante, e a Bíblia fala que ele acessa o Deus de Israel. A palavra no original aqui é Elohim, então a gente não está falando de Deus pagão, a gente está falando exatamente do Deus de Israel. E a Bíblia vai falar que ele foi mais ilustre do que seus irmãos, porque ele fez um clamor a Deus de Israel. E ele fez 4 petições. A primeira petição, que Deus me abençoe, aumente o meu território de ação, que a sua mão seja comigo e que me livre de todo mal. Globalizando, ele termina falando de sorte, de forma que eu seja livre de toda dor, né? E aí quando a gente esmiuça um pouquinho dessa petição dele, a gente vai num local muito bendito mesmo. Lá em Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos de Deus e das maldições de Deus. E quando fala das bênçãos de Deus, eu quero pegar aqui umas palavras-chave das bênçãos de Deus, né? O que você é ser abençoado por Deus? O primeiro versículo de Deuteronômio 28 vai falar: se me obedecerdes, se seguir os meus mandamentos, você vai ser abençoado. As bênçãos de Deus te seguirão. E aí os textos vão falando, ó, bendito será na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, o fruto da tua vaca, o fruto da tua cria, o fruto da tua plantação, o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito você será ao entrar, ao sair. Os teus inimigos serão derrotados. As bênçãos vão estar contigo nos teus celeiros, nos teus empreendimentos. Olha a força das bênçãos do Senhor em Deuteronômio 28. Olha o versículo 9 de Deuteronômio 28. O Senhor te confirmará. Se você estiver no caminho do Senhor, olha a live da semana passada. Se você estiver no caminho do Senhor, Ele vai confirmar. Ele vai das formas dele você vai saber, poxa, estou no caminho certo, porque Ele vai confirmando na tua jornada ali de dor, Ele vai confirmando, fica firme. É aí mesmo. Ele vai abrindo portas para você. Todos os povos da terra verão que é chamados pelo nome do Senhor. Você vai ter abundâncias de bens. Eu te abrirei o meu bom tesouro. Você emprestará e não tomará emprestado. Você será cabeça e não cauda. Então as bênçãos de quando Jabes ele ora que tu me abençoes, né? Isso é muito amplo. Quando ele ora que tu me abençoes, essa primeira oração dele, ela já engloba todas as outras 3. Porque quem é abençoado pelo Senhor, a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores, ponto. Quando você é abençoado pelo Senhor, você é capacitado a passar por qualquer situação. E você é abençoado em todas as áreas. No entendimento, na riqueza material, na riqueza exponencial de atingir vidas, de transbordar.
você é abençoado em todas as áreas da sua vida. Então a primeira oração de Jabes é que o Senhor me abençoe. A segunda oração de Jabes é amplies o meu território. Quando Jabes ora, amplies o meu território, a gente tem duas vertentes aqui. Primeira vertente, que ele está orando ali, que ele está pedindo ali bênção material, né? Outras vertentes, outros teólogos acreditam que aquela oração ali é espiritual mesmo, que a gente tem um sonho da gente ir além em várias áreas da nossa vida. E aqui eu queria fazer uma dinâmica com você muito, muito rápida, para você entender o seu território de ação. Vamos pegar o território de ação espiritual para te ampliar a mente. Porque você veja bem, aquelas pessoas que a sua dor são uma doença, eu te digo o seguinte, eu jamais vou menosprezar a sua dor, tá? Mas aquelas pessoas que a sua dor é uma doença, eu te digo o seguinte, trabalha na mente e cura o corpo. Trabalha na mente e cura o corpo. Então, vamos fazer isso? Vamos trabalhar na nossa mente. Pega um papel e caneta. Eu queria que você acenasse aí pra mim. A semana passada a gente tá aprendendo também, né? A fazer live. Coloca um foguete aí, porque foguete não dá ré. Eu amei aprender isso, foguete não dá ré. Coloca um foguete, convida as pessoas, entra pro clube. Vamos trabalhar na nossa vida, vamos fuçar dentro da gente. Olha, terça-feira, antes de ontem, eu fui fuçada por causa dessa palavra, mas eu chorei. E é assim, tem que atingir a gente primeiro, né, que tá de frente. Então, vamos lá, pega um papel e uma caneta. Eu vou fazer com você para você entender, bem rapidinho, pra gente não perder a dinâmica da live. O que você vai fazer? Você vai fazer uma bolinha no meio de uma folha, uma bolinha. Pega um papel e uma caneta e joga aí uma bolinha no meio da folha. Essa bolinha no meio da folha representa você, certo? Você é a bolinha no meio da folha. Agora eu quero que você pense comigo pessoas que são mentoras sua. Um cônjuge, uma pessoa da internet, um líder espiritual é o seu mentor. O que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar um pastor meu, José Carlos. Coloquei o nome dele aqui longe da bolinha. Peguei, fiz uma seta que vai de mim para ele. Mentira, vai dele para mim, tá? Uma seta que vai dele para mim, ó. Por quê? Porque ele é uma pessoa que me influencia. Então você vai anotar aí pessoas em torno de você, da sua bolinha. Vai fazer uma seta para a bolinha, significando que essas pessoas que você anotar, elas te influenciam. E aí você vai lembrando aí, eu não vou te dar muito tempo para fazer essa dinâmica, você vai lembrando aí de pessoas que te influenciam. Ok? Ó, vai colocando aí pessoas que te influenciam. Ok? Foi? Tem fumaça de vida aí? Agora você vai colocar aí pessoas que você influencia. O seu cônjuge, o seu filho. Você vai lembrando aí de pessoas que você influencia. E você vai fazer setinhas da bolinha. Você vai fazer setinhas da bolinha para a pessoa, porque é você que influencia a pessoa, certo? Pessoas que você influencia. Deu para colocar aí uma galerinha boa que você influencia? Agora você vai lembrar, penúltimo tipo de pessoa aqui. Você vai lembrar se tem alguma pessoa que, por algum motivo, distância, viagem, interrompeu o relacionamento. Uma briga, enfim. Pessoas que você não se fala mais. Aí você vai botar o nome da pessoa e não vai colocar seta para nenhum lado. Nem ela fala mais com você,
nem você fala mais com ela por algum motivo qualquer. Foi? Um minutinho aí para você colocar quem você se lembrar. Pessoas que você influencia, pessoas que te influenciam e pessoas que tiveram um relacionamento rompido. Você coloca aí para a gente entender essa segunda oração de Jabes. Foi? Assentou a sua caneta aí? Então vamos pensar aqui que território de ação é esse? Eu tenho umas perguntas para te fazer. Primeira, cadê o seu chefe de trabalho? Cadê os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho? Cadê os seus irmãos dentro desse contexto aqui? Cadê o seu pai? Cadê sua mãe? Cadê o seu avó? Cadê o seu avô? Cadê os seus vizinhos? Cadê seus empregados dentro desse contexto aqui? Cadê os seus amigos mais distantes? Todo mundo que você conhece, cadê? Aonde que eles estão? Eu vou falar uma coisa para você. Dentro dessa pequena constelação de amigos aqui, mesmo que eu te desse um tempo maior, você deixaria muita gente para trás. Esse é o seu miserável campo de ação hoje. Miserável. Mais miserável ainda, porque por mais que eu te desse tempo, você teria deixado muita gente de fora. Muita gente teria ficado de fora. Muita gente importante, muita gente da sua rotina teria ficado de fora. Mas esse é o seu miserável campo de ação. Você pode fazer uma oração hoje ao Senhor pedindo que Ele amplie o seu território de ação? Você não tem noção do quanto você é único e exponencial. Você não tem noção disso. Você não é capaz de pensar aonde que Deus pode te levar e quer te levar com o propósito dele na sua vida. Você não faz ideia. Você não nasceu, você não foi criado para viver um miserável campo de ação desse. Você não foi. O propósito de Deus na tua vida é dentro de um campo de ação sobrenatural, surreal. Você é incapaz de imaginar o campo de ação que Deus preparou para você desde o momento que Ele estabeleceu a sua criação, que Ele decidiu te criar. Você não tem noção desse campo de ação. Terceira oração de Jabes: seja tua mão comigo. Ou seja, me protege. Aonde eu for, vai. É Moisés orando assim: olha, eu vou, mas se a tua nuvem não for comigo, Senhor, não adianta, eu não vou. Eu não vou. Se tu não for comigo, você precisa de intimidade para falar isso com Deus. Senhor, se você não for comigo, eu não vou. Você precisa de coragem para deixar aquilo que você acha que é bom para você e trocar por aquilo que Deus tem de bom para você, porque isso é certo. Deus te criou para ser feliz. O propósito de Deus na tua vida, Ele te faz feliz, não tem como. Não tem como. E quarto, Ele pede que me guardes de todo o mal, né? Salmo 91 lá: me livra do terror noturno, me livra da perturbação. A gente tem certeza, por uma mente renovada pela palavra de Deus, que a gente é protegido de todo mal. E aí ele fala: de forma que eu fique livre de toda dor. E a Bíblia fala: e Deus lhe concedeu o que lhe pedia. Ponto. Versículo 11, volta a genealogia. A Bíblia toda, de novo, não fala mais de Jabes, nem depois nem antes. Sabe lá no Novo Testamento que a Bíblia cita vários homens do Antigo Testamento? Jabes não é citado. A história dele está em 2 pequenos versículos dentro de uma genealogia no livro de Crônicas. E ensina pra gente uma profundeza. Um homem que ele foi amaldiçoado desde o nascimento. O nome dele, com dor fui gerado. Jabes significa com dor fui gerado. E ele faz um acesso ao Pai que o livra
de toda essa maldição e uma nova história. A gente tem certeza absoluta que uma nova história foi gerada a partir daquele momento. Ele escreveu uma nova história porque Deus lhe concedeu o que lhe pedia. É tremendo demais. O que você vai fazer com a sua dor? O que você vai fazer porque você não consegue conceber? O que você vai fazer com aquele irmão teu, com aquela pessoa lá que você parou de falar? O que você vai fazer com ela? Você vai ficar travado? Acabou sua vida? Parou? Ah, não parou, não tô nem aí não, eu sigo em frente. Não segue nada. Não segue porque é espiritual, tá travado. Você não vai prosperar em nenhuma área da minha vida, da sua vida. Ah, Iris, mas eu já sou próspera, eu tenho dinheiro. É para ter muito mais. É prosperidade do Senhor. Essa terra, ela é do Senhor. Ela é toda do Senhor. Você não tem noção do propósito de Deus na tua vida. E o propósito de Deus na tua vida tem a ver com as suas dores. Se Jabes não tivesse resolvido as dores dele, já era. As minhas filhas são muito interessantes, né? Porque a Luísa, ela foi planejada, ela foi concebida no tempo que nós planejamos. Eu tive uma gestação excelente, tudo maravilhoso. Ela nasceu, só alegria, só prosperou em educação, em amabilidade, nos frutos. Ela é especial demais. A Isabela, ela foi gerada num tempo de conflito, a gestação foi num tempo de conflito, o nascimento foi num tempo de conflito, o crescimento dela, hoje ela está com 3 anos, foi num tempo de conflito, e a gente aqui abençoando, trabalhando na timidez dela, trabalhando nos pontos negativos que isso pode ter trazido para ela o tempo inteiro, trabalhando. A Isabela, ela tem uma estabilidade em dificuldade. Quando vê, ela salta. Ela, de repente, eu recebo um elogio da escola que ela, de repente, ela destravou, começa a falar com todo mundo. E quando ela salta, ela tem 3 anos, eu já percebi. Quando ela dá um salto, ela não retrocede, ela desenvolve. E aí, a semana passada, ela deu um salto desse. Lugares que a gente vai, casa de família, que ela não tem muito hábito de estar sempre. A semana passada, ela chegou entrando na casa das pessoas que eu ia e ela chegou falando, abraçando e rindo e brincando e dando tchau e não quer ir embora. Ela deu um salto a semana passada. A Isabela, ela vai ser como Jabes. Ela vai escrever a história dela de forma brilhante. A Luísa vem numa constância de brilho. A Isabela, ela pensa, ela observa os cenários, a vida, quando vê, ela dá um salto. As decisões dela são muito positivas, porque a gente está ao redor ali abençoando, transformando, servindo, tendo o que ela precisa para ela prosperar. E ela vai longe, porque eu vou fazer isso com ela. Eu vou trabalhar na vida dela, vou trabalhar na vida do Luiz, elas vão brilhar. Eu posso ter 10 filhos que os 10 vão brilhar. Ah, mas o comunismo, não interessa. E eu descobri o meu propósito, ninguém me segura mais. Qual é o seu propósito? Eu queria que a gente tivesse um tempo aqui, agora, uns 10 minutinhos, muito intensos com Deus. Porque quando Deus ele interage na nossa história, a chave ela vira. Guarda isso. Quando Deus interage na nossa história, a chave vira. E vira mesmo. Então, eu queria que você parasse uns minutinhos aí com você mesmo e você fechasse os seus olhos. A gente vai vislumbrar, quem tá aqui comigo também, a gente vai vislumbrar. O Walter tá aí? Chama ele para sentar aqui. Eu queria que a gente tivesse um tempo aqui particular mesmo, você com você. Eu vou fechar os meus olhos, você não precisa olhar para mim, mas guarda esses 4 minutinhos, os 5 minutinhos aqui, para você ter um tempo especial. Se você assistir a live depois, faça o mesmo.
Guarda alguns minutinhos para você vislumbrar o que a gente vai vislumbrar aqui agora. Fecha os seus olhos. Fecha bem os seus olhos. Você não precisa sair do seu lugar. Tudo que eu pedi para você olhar, para você enxergar, para você ver, é espiritualmente falando. Se você está sentado, se você está em pé, eu quero que você vislumbre comigo, parado aí. Você e você. Você vai ter um encontro com você agora, com o seu interior agora. E eu quero que você olhe pela janela da sua casa, pela janela de onde você está. E lá fora, você está vendo uma cela de cadeia. E você está lá dentro. Sabe quem te colocou lá dentro? Ninguém. Você foi sozinho e entrou lá. Sozinho você entrou naquela cela. Todos os dias, multidões de pessoas entram naquela cela. Tá vendo? Você tá vendo multidões de pessoas pegarem as suas dores e entrarem sozinha na cela? Essa cela, ela não tem carcereiro. Pensa que coisa engraçada. Não tem ninguém vigiando a porta da cela. E multidões estão lá dentro. Pessoas pegam as suas dores e entram lá e ficam lá e querem ficar lá. Abra os seus olhos comigo. Existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que estão conscientes das suas dores, pegam as suas dores e entram na cela. As pessoas que não estão nem aí para suas dores. Não estão nem aí, mas elas não sabem, elas estão lá dentro. Você quer ver? Eu vou te explicar esse tipo de pessoa. Eu fiz um aborto há 20 anos atrás. Depois que eu fiz o aborto, eu estava em depressão, eu estava em opressão, eu estava destruída. Um dia eu fiz um comentário com uma colega de trabalho. Isso está no meu livro. Eu falei para ela assim: fulana, eu fiz um aborto. Aí ela me respondeu: ah, não liga não, já fiz 5. Tá tudo bem. Tá vendo? Ela não liga para a dor dela, mas ela não sabe que ela tá enclausurada. E o terceiro tipo de pessoa, a pessoa que pegou a sua dor, levantou a cabeça, superou e descobriu o seu propósito de vida, saiu da cela. Fecha os olhos de novo. Fecha os seus olhos de novo. Você consegue ver? Olha pela janela de novo. Aonde você tá, só tá o seu corpo. A sua alma, o seu espírito está lá dentro da cela. Tem várias pessoas dentro daquela cela, porque tem multidões de pessoas lá. Tem várias pessoas que estão dentro daquela cela com o mesmo problema que o seu. Se você superar e sair dessa cela, você vai arrastar multidões para fora. E aí, o que você vai fazer? Ai, Iris, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para sair dessa cela. Essa dor me consome. Essa dor me atormenta, me perturba. Trabalha a mente e cura o corpo. Vamos trabalhar a mente? Vamos lá em Jesus. 2 leprosos, eles vêm atrás de Jesus, gritando e falando: Jesus, se quiseres, pode nos limpar. Jesus responde: quero ser limpo, vem. Uma mulher que tem uma hemorragia constante há anos, ela toca a orla do vestido de Jesus, da roupa de Jesus, e Jesus para em meio à multidão e Jesus fala assim: alguém me tocou? Quem me tocou? Os discípulos, eles falam assim: como, mestre, alguém te tocou? Você está rodeado de gente, como alguém te tocou? Ele fala: não, eu sei, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher tímida, envergonhada, com medo ali do que podia acontecer, ele olha para ela e fala assim: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Uma mulher adúltera, esse caso é uma mulher que ela vive em constante hábito do adultério. Porque tem gente que adultera uma vez e se arrepende, mas tem gente que vive o constante hábito do pecado. Essa mulher, ela adultera e ela vem para ser apedrejada e as pessoas vêm testar Jesus.
Jesus fala, ó, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E aí todo mundo vai embora, ele olha para a mulher e fala assim, cadê os teus acusadores? Vá e não peques mais. Poxa, Jesus fala para você, dentro da cela, ouve, acessa o Pai. Mateus vai falar, ó, o que eu te falar no escuro, você fala aos telhados. Acessa o Pai, porque ele está falando para você assim, ó, vai e não peques mais. Vai. O homem da mão ressequida, ele fala, estende a mão foi restaurada na hora. Uma mulher enferma, um homem enfermo, né? Ele é descido por 4 amigos diante de um telhado. E Jesus vê a fé daqueles homens, ele fala assim, ó, levanta e anda, levanta, pega a tua maca e anda. E Jesus fala para você nessa tarde, levanta, pega a tua dor e vai. E vai. Só você pode sair da cela, você entrou nela sozinho. Você está aceitando a opressão. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Trabalha na mente e cura o corpo. Iris, por onde que eu começo? Não sei. Pensa qual é a sua dor. A mãe que não supera a morte do filho. Bota no Google. Mãe que vai ver vários testemunhos de vida. Pode abrir os seus olhos. Pega a história da Eichla. A Eichla, ela perdeu o filho com 17 anos. E ela escreve 2 dias depois um louvor que diz, a dor não mata. Diz, se ele quiser, Deus quiser, ele ressuscita os mortos, ele faz o impossível, tudo porque ele é Deus. Mas se ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. Ela superou a morte do filho. Ela testemunhou e ela arrastou multidões para fora da cela. O que você vai fazer com a sua dor hoje? Ah, eu não tenho dores. Será? Na terça-feira eu chorei muito, porque eu descobri uma dor minha. E eu tô atrás, eu vou sair da cela sozinha, porque eu descobri o meu propósito, eu não paro mais. Nada me trava mais. Qualquer dor que eu venha viver ou que eu venha descobrir, eu não paro mais. Você consegue entender que o seu propósito de vida, ele tem a ver com a sua dor? Você vai superar, você vai dominar esse assunto que envolve a sua dor e você vai longe, você vai arrastar multidões. Você vai arrastar multidões para a vida, para descobrir propósito, para destravar, para ir além. Nada te para se você superar as suas dores. Não tem como você ficar na porta da cela. Você não consegue impedir ninguém de entrar na cela. Do jeito que você tá, você não tira ninguém da cela. Se você não resolver as suas dores, você pode até não saber, mas você vai ficar trancado lá dentro de uma cela aberta, sem cárcere, sem acusador. Sem acusador. Iris, e quando eu sair, as pessoas que me julgam, as pessoas que discordam, não importa, elas só vão te impulsionar mais. As pessoas que te incomodarem, você vai entender que são pessoas querendo te travar e você vai entender, não, eu tenho um propósito, nada me para. Quem tem propósito não se curva a proposta. Não adianta. Quem tem propósito não se curva a proposta. Quando você sair da cela, Romanos vai dizer que nós somos indesculpáveis diante de Deus por causa de tudo que foi criado. É mais do que você enxergar Deus na sua rotina. As coisas que estão criadas, a natureza, elas já revelam a grandeza de Deus. Então você não tem desculpa para dar naquele grande dia. Não adianta, você não tem desculpa. Naquele dia no dia que você sair da cela, você vai parar diante de um matinho lá e você vai assistir crescer uma flor.
desabrochando, brotando. Você vai plantar uma árvore e você vai acompanhar o crescimento dessa árvore. Começa por aí, estudar o crescimento de cada tipo de árvore. Você vai ver a sequência de fatos e de crescimento de um passarinho, de um animal. A Bíblia vai falar que se Deus ele cuida dos animais, dos passarinhos, que nada cai, nem um fio de cabelo cai sem a ordem dele, quanto mais um homem. Um homem, se tudo isso que desabrocha, que cresce numa beleza exponencial, numa beleza inexplicável, quanto mais a coroa da criação de Deus, que é você. Você é a coroa da criação de Deus. Você é o melhor da criação de Deus. Você consegue mensurar qual é o crescimento que Deus estabeleceu para a sua vida? Qual é o desabrochar? Qual é a jornada que Deus estabeleceu para a tua vida? Que embora tenha dores, é para te aperfeiçoar, é para te confirmar, é para te fortalecer, para te fortificar. Então eu tenho um convite para você nessa tarde. Sai da cela, porque Jesus quer. Jesus quer. Jesus autoriza. Jesus já fez tudo o que ele tinha que ter feito por você. Sai da cela e não volta mais para lá. Você vai se pegar às vezes dando uns passinhos em direção à cela. Mas você vai saber, não, tô indo para a cela. Não, lá eu não entro mais. Eu só fico do lado de fora, ó, puxando vidas. Vem, vem. E você vai ver as vidas relutando, não querendo sair, querendo continuar no sofrimento porque não aceita a perda de um ente, porque não aceita não poder gerar, porque não aceita ser solteiro. Olha que dor absurda que o mundo coloca na vida do ser humano, na vida dos jovens. Quero casar, quero ter família, meus amigos já casaram, é aquele desespero e fica com a primeira pessoa, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano separa, é uma tragédia, vem outras dores. Espera no Senhor. Se você souber, o seu propósito de vida desde a juventude, eu duvido você casar com a pessoa errada. Porque você vai ver que você vai tão longe que você fala assim, cara, vai ter que ser um homem de verdade, vai ter que ser uma mulher de verdade para me acompanhar no meu propósito. O teu propósito de vida ele é muito importante para você. Muito importante para você. Então não adianta você tentar impedir pessoas de entrarem na cela. Não adianta. Você tem que se curar, você tem que destravar, que você vai ser como um imã para tirar as pessoas dessa cela. Amém? Depois que você se resolve, você vai lá e tira quantas pessoas você quer. A gente vai fazer um acesso aqui ao Pai para a gente concluir essa live. A live da semana passada, 1 hora não foi suficiente, né? E a live de hoje eu avisei aqueles que estão comigo aqui. Hoje vai ser pouquíssimo assunto, mas vai ser profundo. Vai ser lá no interior. E aí a gente vai agora fazer um acesso ao Pai para que você entenda que você precisa acessá-lo para destravar as suas dores, porque o que ele tinha que fazer por você já está feito. É só você tomar posse. É só você descobrir o seu valor. Olha, eu tenho temas que eu estudo. E aí, enquanto eu estou estudando, me vem à mente que eu preciso estudar outras coisas. Então, eu tenho uma lista de coisas muito grandes que eu preciso estudar, que eu quero estudar para eu aprender, para eu crescer, né? Uma das coisas é entender o que é ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, tá lá, ser a imagem e semelhança de Cristo. Estou estudando sobre dores e aí cada assunto que eu estudo me vem outra coisa para eu aprofundar. E para eu não me perder, porque eu não vou dar conta de estudar tudo que eu quero ao mesmo tempo, eu vou anotando aquilo que eu quero estudar. Então, eu queria que a gente parasse agora por 1 minutinho aqui, fizesse um acesso ao Pai pela sua vida, tá?
para que você tenha os seus sentidos aguçados e para que você saia definitivamente da cela. E aí, agarrado com as suas dores, você descubra o seu propósito de vida e comece a dar o primeiro passo. Porque quando você descobrir o seu propósito de vida, você não vai saber o que fazer desde já, né? Aquele versículo que eu repito e amo sempre: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. À medida que você dá um passo, isso vai clareando, as coisas vão clareando na sua cabeça. Amém? Então abaixa a sua cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela live de hoje. Senhor, nós te agradecemos, muito obrigado, Pai. Nós te temos como Pai, aquele que cuida, aquele que conforta, aquele que briga na hora que precisa brigar, aquele que repreende na hora que precisa repreender. Nós queremos te agradecer nessa tarde, Senhor, porque entendemos que tudo que tinha que ser feito, o Senhor já fez. Nos capacita, Senhor, nos ativa, Senhor, nos impulsiona, Senhor, para que a gente possa sair da cela a respeito de cada dor que nós agarramos, que nós abraçamos, que nós permitimos nos travar. E assim como a ilustre e preciosa mensagem de Jabes, a gente venha destravar no mundo espiritual de uma forma a percorrer um caminho exponencial, um caminho, Senhor, rápido, Senhor, em pouco tempo, remindo o tempo, sendo transformado, tendo a nossa mente transformada pelo poder da Tua palavra e pelo poder de descobrir que nós somos únicos e exponenciais e que nós fomos criados para um propósito grande, um propósito gigante, um propósito de sermos felizes, sermos abençoados de forma tão grande que isso seja transbordante a ponto de alcançar todos aqueles que estão na nossa volta. Obrigado, Senhor, pela internet, pelo tempo que nós estamos vivendo, para que possamos compartilhar pelo mundo afora, através da internet, a palavra que o Senhor coloca no nosso coração. Nós te amamos, Pai. Nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a parar de questionar as tragédias, as infelicidades, as traições, as frustrações que aconteceram na nossa vida. Nós não levamos em consideração, Senhor, não consideramos que é o Senhor que fez isso, que é culpa sua, mas permissão sua, para nós sermos amadurecidos para o tempo da eternidade, para sermos amadurecidos até por um tempo antes, que é o tempo de cumprirmos o nosso propósito aqui na terra e sermos felizes, e sermos abençoados, e sermos ricos, sermos, Senhor, transbordantes, sermos sábios, termos a nossa palavra, Senhor, como bendição, bendizendo as pessoas que estão à nossa volta, acreditando nelas, influenciando elas positivamente. As nossas atitudes, Senhor, elas são capazes, sem dizermos uma palavra, a tirar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vidas de dentro da cela, de dentro do cárcere, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por trabalhar na nossa vida, no nosso interior, e que a gente possa ir, Senhor, aonde o Senhor estabeleceu que a gente vá. A nossa disposição está nas tuas mãos, assim como a disposição de Jabes, de transformar a sua história, de transformar aquilo que estava estabelecido para ele viver, como a maldição do seu nome, o peso daquela história, sendo ainda criança, Senhor, ele transformou, fazendo um acesso a Ti. E nós temos certeza absoluta pela Tua palavra que o Senhor quer, que o Senhor manda a gente pegar a nossa dor e seguir adiante, e ir, e perseverar, e prosseguir, e sermos vencedores. Vencedor é isso, são aqueles que vencem dor. Nós declaramos que nós somos vencedores através do sangue de Jesus.
e seu nome seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 2 horas da tarde, às 14 horas, aqui na próxima live, destravando esse assunto de dor e catucando mais o nosso interior aí, atrás das nossas dores e dos nossos propósitos de vida. Amém? Nos vemos lá. Um grande abraço.